ele levantou o histórico do Gustavo Gomes recente, tanto que o Gabriel até foi lá pesquisar quantos jogos o Gustavo Gomes está jogando direto como titular, sem entrar no rodízio. Já são 7 jogos seguidos. E ele só foi substituído em um deles. De resto, ele jogou todos os 90 mais acréscimo, umas 100 minutos por jogo. E que preocupa, né? Essa sequência tão grande para um jogador só e um jogador tão importante quanto o Gustavo Gomes. Nós temos 3 zagueiros. Se você quiser considerar o Jailson e o Piquerez, a gente tem mais. Mas zagueiro mesmo, a gente tem o Gustavo Gomes, o Kusevich e o Murilo, porque o Luan tá machucado desde o Mundial. Então, o certo seria, nos últimos 7 jogos, cada um joga 5 e descansa 2. Né? Por aí. Mas não é o que está acontecendo. O Gustavo Gomes jogou todas. E o Murilo jogou 5. E o Kusevich jogou 2. Então tinha que ser mais equilibrado esse negócio. Tinha que ter mais jogo para o Kusevich e menos jogo para o Gustavo Gomes. Certo? Você tira aí 2 jogos do Gustavo Gomes e põe o Kusevich, ficava o Gustavo Gomes com 5, o Kusevich com 4 e o Murilo com 5. Beleza. Fez o rodízio. Mas não, o Gustavo Gomes, né, jogou mais. Por quê? Por que isso? Por que não é a pergunta? Para você tirar um jogador de zaga do ritmo de jogo, tem que ter aquele aviso da fisiologia, ó, vai estourar. Se não tem esse aviso, toca, joga, vai jogando. Porque hoje existem meios de detectar essa fadiga muscular, essa proximidade, essa iminência de estourar um jogador, que é através da enzima CK. Eu não sei nem o que significa isso. Isso quer dizer que toda vez que estoura um jogador, então, é porque a fisiologia não detectou? Não. É porque o esforço foi demais. Um esforço específico, uma esticada de perna foi demais e não foi um estouro natural, foi um estouro realmente por causa de um movimento exagerado, aí estoura. Porque o que existe é aquele estouro do movimento natural, um movimento normal, só que ele é feito de repetido, tá com a tendência de estourar, estoura. Isso já é detectável. Agora, o Gustavo Gomes pode ser liberado pela fisiologia para jogar contra o Flamengo e vai. E estourar contra o Flamengo porque ele deu uma esticada demais na perna ali. Isso não é detectável, mas você não vai pôr o jogador que está inteiro, que está liberado, com medo, então você não põe ninguém, né? E você não vai pôr justo contra o Flamengo? Vai ter que pôr. Então, mas tinha que ter poupado contra o Goiás. Mas se ele está inteiro... Tem que pôr para jogar. Então ainda mais, um cara como o Gustavo Gomes, eu não estou falando de um jogador, é difícil dar um exemplo, porque você pode correr o risco de estar depreciando o próprio jogador, mas vamos lá, vamos falar do Piquerez. O Piquerez é um bom lateral esquerdo, muito bom lateral esquerdo. O Piquerez é um cara que ele jogar ou não jogar é decisivo para o Palmeiras ser um time amplamente dominante? Ou se colocar o Jorge, dá para ser dominante do mesmo jeito? Acho que sim. Acho que o Palmeiras perde se o Piquerez não joga e joga o Jorge é muito menos do que se o Gustavo Gomes não jogar e entrar qualquer um. Porque o Gustavo Gomes é o Gustavo Gomes.
Então tem que pôr o Gustavo Gomes. Entenderam o ponto de vista? Esse é um ponto de vista. Mas sabe o que é o grande absurdo de tudo isso? A gente está discutindo isso porque a gente só tem 3 zagueiros para jogar. Porque um está machucado e porque o elenco é curto. E que mesmo sabendo que o Luan estava machucado, liberaram o Renan. Podia ter segurado um pouquinho mais o Renan até o Luan voltar. Não podia por causa da janela, né? Tem isso. Então vocês veem? Se alguém falar que o trabalho da diretoria de futebol é bom, o Abel fala, né? O Abel é só elogios pro Anderson Barros, claro, é chefe dele, né? O Abel não pode falar certas coisas, a gente pode. Então, não, assim, no próprio livro do Abel, ele fala sobre a competição interna no elenco. Que para um elenco render mais, os jogadores têm que se sentir ameaçados pelos companheiros. Para eles não esmorecerem nunca, para eles não amolecerem nunca. E hoje no elenco do Palmeiras, não é que não tem competição, mas tem menos. Tem menos competição. O próprio reserva sabe que vai jogar mais cedo ou mais tarde, então ele não se mata para ganhar a posição titular. Para ele é até legal, falar assim, eu vou jogar 30% dos jogos e ganhar o mesmo salário, tá bom. O problema é jogar 5% dos jogos, aí é problema. Mas, pô, contexto que aconteceu, eu vou jogar 30% dos jogos. Então tá bom. Então o cara não se mata nem para ganhar a posição de titular. Então é ruim porque o titular não sente a sombra do reserva e o reserva está acomodado ali jogando 30%, aparece, ganha, mas não precisa se matar tanto, não tem tanta responsabilidade. Claro que isso depende da personalidade do jogador, tem um monte de coisa envolvida. Mas o fato de ter um elenco com apenas 24 jogadores tem esse efeito colateral, por exemplo. E não adianta vir falar, nós ganhamos a Libertadores sem o centroavante. Que foi o que a presidente disse numa entrevista recente. É de um desconhecimento da matéria tão grosseiro. E é a nossa presidente que está falando isso. Isso é muito preocupante. Ela é leiga em futebol. Ela não entende futebol. Só quem não entende o futebol, quem não percebe o futebol, dá uma resposta dessas. E eu tenho certeza que o Anderson Barros entende futebol, percebe futebol. O Cícero, ele entende muito, percebe muito o futebol. Mas acima deles existe uma diretriz econômica. Uma diretriz econômica com a qual a gente nunca pode concordar a partir do momento em que foi falado uma coisa e não foi cumprido e a regra do jogo mudou no meio. E que hoje o Palmeiras é um clube muito mais endividado do que seria se o combinado tivesse sido cumprido. E como esse combinado não foi cumprido, o Palmeiras hoje vive num momento de retração financeira. Não vou quebrar, vou ser responsável. Querem transformar em qualidade uma situação que foi criada por um descalabro. Não é qualidade isso. Essa escassez de reforço que o Palmeiras está vivendo não é uma qualidade. Não transformem isso numa qualidade, que não é. Então é por isso que o Gustavo Gomes está jogando um monte de jogo seguido. Então é por isso que o Veiga não tem substituto. É por isso que a gente não tem um centroavante. Tem o Navarro.